Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale, de Cachoeira e da região. Sérgio, antes de propor aí alguma informação aí da Suíça, do continente europeu, do que está se vendo aí nesta centésima décima terceira Conferência Internacional do Trabalho, nós gostaríamos de repercutir uma declaração tua sobre o não reajuste de salários de uma parte dos funcionários estaduais. A FESERGS, representada por ti, está indignada com essa decisão do governo do Estado, é isso? Perfeito, é uma decisão sem qualquer justificativa, até porque o governador não teve coragem até o momento de vir a público explicar essa informação divulgada pela secretária da Fazenda. Ora, o Rio Grande do Sul, segundo os próprios dados oficiais do governo, né, do governo Leite, em sua caminhada e talvez em sua propaganda rumo à presidência da candidatura à presidência da República, o Estado estaria recuperado. E mesmo os últimos dados que nós tivemos nos balanços mostram que a folha de pessoal está bastante abaixo do limite permitido pela legislação fiscal, ou seja, há um espaço de até 12% para recomposição salarial. E nós queremos dizer que a simples menção de que não há previsão no orçamento para esta recomposição significa que os servidores não têm o mínimo de retribuição e não vão ter os seus salários atualizados. E nós já vivemos essa realidade há muitos anos. Ou seja, apenas no ano anterior houve uma recomposição de 6%. Então, todo esse período, ao longo de 10 anos, nós tivemos uma recuperação geral de 6%, onde a inflação passou de 55%. Ou seja, há uma defasagem enorme. E nós estamos trabalhando com salários, basicamente, de 2015, 2016. Então, isso é irreal. Não há categoria de trabalhador nesse país. E até mesmo ontem foi aprovado pela Assembleia o reajuste do piso regional de salários, de 8%. Agora, aos servidores é reservada essa taxa de 0%. Ou seja, nós vamos ter, em vez de aumento, diminuição de salário por causa da inflação. Aliás, Sérgio, essa foi uma informação, uma perplexidade do pessoal da iniciativa privada, que o governador estava dando um índice acima da inflação pelo segundo ano consecutivo, né, para o salário mínimo regional, e o pessoal da iniciativa privada chiando, achando que era muito, que não deveria ter, e ao mesmo tempo os servidores públicos estaduais sem nenhuma perspectiva de reajuste. Exato. Nós até parabenizamos os trabalhadores da iniciativa privada por essa recuperação, porque quando se dá um percentual superior à inflação, se recupera perdas, né? Ou seja, se prestigia o salário. No nosso caso, é exatamente o contrário. Em relação ao servidor público, o governo penaliza o servidor, aquele que trabalha no dia a dia, aquele que atende na escola, que atende no posto de saúde, na segurança pública, o brigadiano, o bombeiro, enfim, aquele que atua no dia a dia e que é obrigado a apertar mais um furo no seu cinto para poder deixar alguma coisa em casa. Então, é paradoxal, e eu diria até que isso é uma vergonha. O governador deveria ter vergonha da sua atitude, e é preciso que a gente leve para a sociedade para ver quem é o seu governante, quem é na prática o seu governante. Porque discurso é uma coisa, a realidade é outra, e é muito dura. Estamos conversando com o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado, o Sérgio Arnoldi. E agora, Sérgio, me permite então fazer alguns questionamentos, já que tu estás aí em Genebra, né, sobre esta Conferência Internacional do Trabalho, e que eu, pesquisando aqui, vi que tem focado em vários temas, mas alguns são voltados para a mediação por plataformas digitais e proteção contra riscos biológicos
do ambiente. Perfeito. Que horas é aí na Suíça agora e o que tu estás vendo nessa Conferência Internacional do Trabalho? Olha, já são aqui 13 horas e 30 minutos aproximadamente, ou seja, nós estamos muito adiante, 5 horas de diferença em relação ao Brasil. A questão das plataformas é uma questão que nós levantamos, eu pertenço, além da FESERGS, à Central dos Sindicatos Brasileiros. E há 2 anos atrás, aliás, há 3 anos atrás, ainda durante a Covid, logo depois da Covid, nós apresentamos a proposta de que a OIT elaborasse uma recomendação a respeito do trabalho de plataforma. Essas entregas, o trabalho, por exemplo, de quem trabalha em Uber, em iFood, faz teleentrega, essas questões. É um pessoal que não tem qualquer cobertura de saúde, de proteção trabalhista, e nossa preocupação foi, há 2 anos atrás, foi apresentar essa proposta de criação de uma resolução da OIT, é uma recomendação que é elaborada, aprovada e depois oferecida a todos os governos que integram a Organização Internacional do Trabalho. E esse ano já estamos, para nossa satisfação, elaborando já. Nós estamos discutindo os itens, porque aqui tudo é aprovado por consenso. Existe a representação dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores. Então tem que haver consenso para que se elabore cada ponto desta recomendação. E isso está avançando porque, felizmente, os governos europeus têm dado um apoio bastante grande ao que se chama de algum tipo de formalização desse trabalho para a proteção dos trabalhadores e de quem também recebe essas entregas, para que haja uma justiça, né? Porque, evidentemente, esse pessoal trabalha embaixo de chuva, de bicicleta, mau tempo, extremo verão, enfim, e no dia que sofre um acidente não tem qualquer tipo de proteção. Então, é preciso que isso seja levado a sério e, infelizmente, isso está evoluindo aqui na conferência da OIT. Outra questão que você falou relativamente à questão da saúde, essa questão dos produtos químicos e biológicos também precisa de regulação, porque, às vezes, e, aliás, isso oferece sérios riscos à saúde dos consumidores e também dos trabalhadores que manipulam e elaboram esses produtos. Então, essa regulação, que também é muito importante no quesito da preservação da natureza, pela questão da água saudável para todos, é outra preocupação que a gente está discutindo e também tratando de formular alguma recomendação que seja mais expressa sobre essas questões para o mundo inteiro. Então, são esses temas, além, no caso do funcionalismo público, que a gente continua evoluindo e denunciando os vários países, entre eles o nosso, inclusive, onde não há negociação coletiva. Os países subscrevem a resolução da OIT, a número 151, por exemplo, que prevê a negociação coletiva, e se o Brasil estivesse aplicando essa questão da negociação coletiva, ou seja, a discussão anual sobre as condições de trabalho, de salário, de sobrevivência, nós não estaríamos hoje sofrendo essa questão do reajuste zero. Ou seja, assim como os demais trabalhadores, nós estaríamos discutindo com o governo, obrigatoriamente, a adequação e a melhoria das condições de vida e de salário para todos os trabalhadores públicos. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela gentileza aí de abrir um espaço nessa tua agenda na Conferência Internacional do Trabalho aí na Suíça para conversar com os ouvintes e as prezados ouvintes da Rádio Vale. Muito obrigado a você, um grande abraço a todos, e coincidiu que deu exatamente no nosso intervalo do almoço aqui. Então eu tive tranquilidade para poder conversar com vocês. Um grande abraço. Ok. Muito obrigado, Sérgio Arnolds.